O tema de hoje que a gente vai abordar aqui é sobre a parte da inteligência emocional relacionada à vida financeira. Por que a gente vai falar sobre esse assunto? Porque, primeiro, a gente percebe que a questão das finanças, né, é uma coisa que é na vida das pessoas, das famílias, de várias maneiras, em vários aspectos. Por exemplo, muita gente que precisa de suporte em relação a problemas emocionais, mas onde que elas não conseguem resolver esse problema. Não tem condições financeiras, às vezes, para pagar um processo terapêutico. Ou às vezes dentro de casa você vai construir a vida com alguém, daqui a pouco começa as dificuldades financeiras, aí começa as brigas, os desentendimentos. Então todo mundo, em algum momento, sabe como é que a importância de a gente ter os recursos do qual vai suprir as nossas necessidades, vai nos dar qualidade de vida. Então acho que é necessário falarmos um pouco sobre esse assunto, exatamente para que a gente encontre um caminho que leve, né, você a ter uma vida mais próspera. Então, o que eu quero falar sobre hoje aqui são exatamente sobre alguns aspectos que impedem de nós conquistarmos, de nós avançarmos, de nós termos uma vida financeira melhor, uma vida financeira mais organizada. Então, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe dizer, porque eu acredito que pode mudar muito, sim, a sua vida, fazendo com que você seja uma pessoa extremamente próspera, que possa oferecer para a sua família uma vida com qualidade, né? Tanto no aspecto das necessidades, como do conforto, da tecnologia, do lazer, da saúde. Infelizmente, hoje tudo envolve a questão do dinheiro, né? Você tem que ter para que, de fato, você consiga alcançar seus objetivos. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? Por que as pessoas elas não conseguem ser próximas? Por que as pessoas elas não conseguem avançar na vida financeira? Por que muita gente hoje vive endividada? Por que muita gente passa escassez? Por que muita gente sofre com relação a não ter condições de pagar, às vezes, pelo menos o básico, né? O que vai suprir as suas necessidades. Isso acontece por uma série de fatores e eu quero pontuar aqui esses fatores hoje para você que está me assistindo. Então, vou falar da primeira coisa que eu vejo que atrapalha a vida de muita gente quando se fala em conquistar, em prosperar, em melhorar a vida financeira. A primeira coisa que eu quero apontar hoje aqui é sobre as crenças. Infelizmente, o que leva as pessoas a não chegarem em lugar algum é o que elas têm na cabeça. E tem muita gente que tem crenças negativas que fazem com que elas não mudem a sua realidade de vida. Então, eu vou citar um exemplo sobre questões de crenças que levam as pessoas a não serem prósperas. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu nunca vou ter condições de ter uma vida financeira melhor porque eu não estudei. E aí, por causa disso, ela já se bloqueia e vai sempre viver ali na escassez. Só que pare para pensar. Quantas pessoas que não têm um estudo, mas têm um comércio? Tem uma padaria, tem um mercadinho, tem uma oficina. E conseguiu ter muita prosperidade sem ter tido muito estudo. Então, você percebe que isso é o quê? É uma crença na cabeça das pessoas que impedem as pessoas de realmente melhorarem de vida. Uma outra crença que as pessoas elas têm, eu moro na cidade do interior. E aqui, infelizmente, não tem como se ganhar dinheiro. Olha que coisa interessante. Eu morei numa cidade do interior, Ceará, e eu via muitas famílias ali sofrendo porque os filhos, quando eles faziam 15, 16, 17 anos, eles queriam migrar para os grandes centros em busca de uma vida melhor. Isso é ter prosperidade. Porque a crença era, aqui não dá para ganhar dinheiro, aqui não tem condições de a gente ter um bom emprego, aqui não tem condições de melhorar de vida. Então, na cabeça dessas pessoas que moravam no interior, eu preciso ir para o Rio, eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ir para Brasília. Agora, olha que coisa interessante, se isso fosse verdade, as pessoas que moravam naquela cidade onde eu morei, elas não tinham condições nenhuma de ter nada. E aí eu morei, né, em Guaraciaba do Norte, eu vi pessoas com Hilux, com Corolla, com boas casas. Então, na realidade, o que ela tinha na cabeça? Uma crença falsa de que onde ela mora não tem condições de prosperar. É o que acontece com a vida de muitas pessoas. As pessoas elas dizem assim, aqui eu não tenho condições de ganhar dinheiro, então não tem como mudar a minha vida. Então, essa crença, ou melhor, as crenças que eu estou apontando aqui são comuns na vida de muita gente que impedem de ela realmente ter alguma coisa, conquistar alguma coisa. Ou existe uma outra crença em que a pessoa diz assim, mas eu não tenho como ter um negócio, eu não tenho como fazer, porque eu não tenho condições. É muito interessante a gente refletir sobre isso, porque isso também é uma falsa crença. Porque, na realidade, muitas das pessoas, às vezes, que dizem que não tem condições, mas tem um celular. E como é que ela conseguiu ter um celular sem ter condições? Isso é, na realidade, a gente conquista aquilo que a gente acredita que é importante. Mesmo não tendo condições, a gente dá um jeito. Então, as pessoas, elas tentam, né, se argumentar, tentam, muitas vezes, achar uma justificativa para poder não ter uma vida melhor. Porque as crenças não deixam, impedem elas chegarem aonde elas querem. Eu tenho uma história muito interessante sobre essa questão de a pessoa dizer que não tem condições. Na época que eu fiz alguns anos atrás a minha formação, tinha uma pessoa que estava fazendo a mesma formação que a minha, né, uma especialidade da terapia,
E ela, para começar a terapia dela, para ela ser uma terapeuta, o que ela fez? Ela vendeu um bem que ela tinha uma televisão, vendeu para dar entrada no curso dela. Isso é, ela sacrificou alguma coisa em prol de conquistar outra, investiu no conhecimento. E com esse investimento, ela fez a formação dela. Com a formação dela, ela começou a trabalhar como terapeuta, depois se tornou uma pessoa bem-sucedida. Então, não é que as pessoas, às vezes, não tenham condições, elas não têm prioridade. E a falta de prioridade faz com que você viva naquela mentalidade: não vou conseguir porque eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho como começar um curso, eu não tenho como montar um negócio, eu não tenho como chegar a lugar algum. Então, eu estou dando para vocês aqui um exemplo de como as nossas crenças, que a gente chama de crenças limitantes, podem atrapalhar a nossa vida financeira. O que você precisa fazer nessa situação? É desconstruir. Como estou tentando agora fazer isso com você. Desconstruir aquilo que na sua cabeça você tem como verdade. Por quê? Se você mora no interior, isso não significa que você não possa prosperar, porque tem outras pessoas que moram aí na sua cidade e prosperam. Se você tem na sua cabeça, né, que você não tem condições, lembra que se você está me assistindo é porque você tem um celular, então você deu um jeito de conseguir. Então não coloque nenhuma objeção que leve você a acreditar que você não pode ser próspero. Se você disser assim, eu não tenho estudo, tenho certeza que próximo a você moram pessoas que não estudaram, mas montaram um projeto, montaram um negócio, conseguiram se tornar pessoas bem-sucedidas. Então, remova as crenças limitantes da sua cabeça, porque elas vão te atrapalhar e não vão deixar você ter nada na vida. A segunda coisa que pode impedir de uma pessoa ser próspera são as emoções. Mas também atrapalham bastante. Eu vou dizer por quê. O que acontece? Existem pessoas que elas têm, por ter ansiedade, elas desenvolvem uma compulsão, aquela sensação de angústia, e ela, para melhorar aquela sensação, ela vai comprar. Então, tem muita gente que tudo que ganha gasta. Por quê? Porque ela está sempre com a necessidade de comprar. Comprar, às vezes, aquilo que não precisa. Então, às vezes, você vai ver uma pessoa, ela tem lá 20 pares de sandália, 30 bolsas. Mas muitas vezes não tem o que comer em casa. Isso é, a compulsão leva a pessoa a gastar desordenadamente. E se você gasta mais do que você ganha, você nunca vai ter nada. Isso é uma das coisas que impedem as pessoas serem prósperas. Outra coisa é a emoção do medo. O medo trava. Então as pessoas, elas, por causa do medo, elas não acreditam que elas podem mudar a realidade dela de vida. Então, às vezes, você pensa em fazer um curso, e para fazer um curso você tem que vender um bem que você tem, mas você fica com medo. Mas se eu vender e depois não conseguir terminar o curso, e não conseguir trabalhar nessa área, eu não vou conseguir alcançar meu objetivo. Então, o medo faz com que as pessoas tragam. E aí você, na hora de correr atrás, de montar um negócio, de você, sabe, pegar alguma coisa para vender, o medo não deixa. Porque você tem medo. Então, medo é uma emoção que impede, às vezes, a pessoa chegar a ter uma vida próspera. Outra emoção que atrapalha muito é a tristeza. Só carrega muita tristeza. A tristeza faz com que você perca energia. Então, quem está muito triste não tem vontade de fazer nada. Então, acho que você já deve ter visto, já passou por isso, aquele cenário que você diz assim, rapaz, eu já não estou nem com vontade de sair da cama. E aquela coisa, prosperidade, você tem que correr atrás. Se você não corre atrás em busca da prosperidade, você não vai ter. Então, é interessante você refletir se as emoções te atrapalham. Marcelo, o que eu faço se eu tenho esse problema emocional? Bom, o que eu posso dizer, você precisa tratar. Se tem depressão, tem ansiedade, tem que ser prioridade na sua vida, para que você possa mudar a sua condição, mudar a sua história, mudar, abrir oportunidades para você conquistar, chegar a algum lugar e conseguir alguma coisa. Então, faça o sacrifício, faça o processo de terapia, se liberte das emoções tóxicas para a sua vida ser próspera. Terceira coisa, então, falei das crenças, falei das emoções, e a terceira coisa eu falo agora da mentalidade. O que acontece? Muitas pessoas elas não prosperam porque elas têm uma mentalidade para a pobreza. Existem pessoas que têm mentalidade para prosperar e tem pessoas que têm mentalidade para ficar endividadas, se empobrecer. Vou mostrar para vocês um exemplo. Talvez você já viu alguém que ganhou na loteria e depois perdeu tudo. Então, prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a mentalidade. Isso é, se você tem a mentalidade errada, tudo que você tem é sempre para gastar. Se você tem a mentalidade certa, o que você tem é para investir. Então, vou dar uns exemplos práticos para você me entender. Quem quer prosperar pensa assim, eu ganho 4 mil, 3 mil é todos os meus compromissos. O que eu faço com 1.000? Vou investir. Eu tenho que pegar esse 1.000 e multiplicar em 2, em 3, em 4. A pessoa que tem mentalidade para gastar, ela pensa assim, eu ganho 4 mil, 3 mil é meus compromissos. Sobrou 1.000, o que eu faço? Sobrou, vou gastar. Então, quem não tem a mentalidade para prosperar, gasta tudo que tem. Quem tem a mentalidade para prosperar, tenta investir o máximo que pode. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro.
Você ganha um processo na justiça. E aí você vai receber lá uma indenização de R$ 10.000. Quem tem mentalidade para empobrecer pensa assim: vou receber 10 mil, vou trocar um sofá, vou comprar uma televisão, vou pintar a sala, vou reformar a varanda. Antes de receber o dinheiro, já gastou o dinheiro na cabeça dele. Quem tem mentalidade para prosperar pensa assim: vou receber 10 mil, não imaginava que eu fosse receber esse dinheiro, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20, 30, quando tiver 30 eu gasto 10. Então olha a diferença entre a pessoa próspera e a pessoa que vive de escassez. Mentalidade. Se você não mudar a sua mentalidade, você nunca vai ter nada. Porque quando tem, quer gastar. Entende? Talvez você que está me assistindo, em algum momento você já teve uma condição de vida melhor. E por que talvez hoje está na escassez? Porque quando estava na condição de vida melhor, você não pensou em economizar. O correto é, quando eu tenho abundância, eu economizo. Para que na escassez não faltar o que eu preciso. Agora, as pessoas, elas, quando têm abundância, elas pensam: se eu ganho mais, gasto mais. Deveria ser o contrário: se eu ganho mais, economizo mais, para multiplicar o que tem. Então, a mentalidade faz toda a diferença na vida das pessoas quando se fala em prosperar ou não prosperar. Então, avalie qual é a mentalidade que você tem, para que você entenda que a sua vida só vai mudar quando você mudar sua maneira de pensar. E outra coisa que acontece muito com relação à questão da prosperidade é a educação que a gente recebe. Infelizmente, no Brasil, as pessoas são educadas para ser pobres. E você diz: mas Marcelo, por quê? Porque quando você entra para a escola, você é induzido a pensar assim: estude para ter um emprego. Você não é induzido a pensar: estude para ter um negócio. Agora, para raciocinar. Quem são as pessoas que têm uma qualidade de vida melhor? Quem tem um comércio ou quem trabalha atrás de um balcão? Talvez você vai dizer para mim assim: quem tem um comércio tem uma qualidade de vida melhor. Perfeito. Então, por que a maioria das pessoas querem trabalhar atrás de um balcão? Porque as pessoas querem estudar, fazer uma faculdade para arrumar um emprego, se tem um negócio prosperar muito mais. Exatamente pelo fato da mentalidade. Em nossas escolas, você não estuda o que precisa para ter um negócio. Você estuda o que precisa para ter um emprego. E aí a gente tem agora uma situação que é muito desproporcional. Você tem muita gente procurando emprego e pouca gente querendo ter um negócio. E quem tem um negócio é que contrata. Então você estuda, 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 e quando termina os estudos, você vai trabalhar com aquilo que não tem a ver com o seu estudo para ganhar aquilo que uma pessoa que não fez faculdade vai ganhar também, o mesmo valor. Então, é interessante a gente entender que somos educados, muitas vezes, para não prosperar. Ser educado para isso, infelizmente, quando deveríamos ter uma mentalidade se tem um negócio é muito melhor, vamos estimular nossos filhos a terem um negócio. Vamos estimular nossos filhos a terem uma empresa. Vamos estimular nossos filhos a ter um comércio. Porque se você olhar que a maioria das pessoas que tem um negócio, elas acabam se tornando mais bem-sucedidas. Então, essa educação que precisa de fato acontecer. Porque às vezes você diz assim: eu não tenho condições de ter nada porque eu não consegui emprego nenhum. Tá, mas que tal você pensar em você ter o seu próprio negócio? Mas o que eu preciso fazer? Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você tem nas suas mãos um instrumento que pode fazer toda a diferença na sua vida, um celular. Se você tem um celular, você tem condições de desenvolver um projeto para você poder ter uma vida próspera. Existem vários caminhos que você pode, através da internet, conseguir ter uma fonte de renda. E aí onde você começa? Estudando. Você for no YouTube, você vai encontrar lá conhecimento sobre empreendedorismo, conhecimento sobre venda, conhecimento sobre inteligência financeira, conhecimento sobre marketing digital. E esse conhecimento, uma boa parte dele está de graça. Só que o que as pessoas fazem quando elas estão com o celular? Elas gastam tempo com aquilo que não muda a vida delas. E só elas vão para redes sociais e ficam só vendo aqueles videozinhos que não levam você para lugar algum. Estou assistindo o vídeo do tubarão que mordeu a perna de uma pessoa. O vídeo da criança que está fazendo palhaçada. O vídeo daquele homem que está brigando com a mulher. E aí, quando você gasta tempo vendo coisas que não mudam a sua vida financeira continua da mesma forma, não vai para frente. Então, se você quer melhorar a sua realidade, você tem que escolher o que você vai gastar o seu tempo. Porque você pode gastar o seu tempo com coisas importantes, coisas que realmente são relevantes. Isso é, você está lendo o quê? Está estudando o quê? Está investindo o quê? Porque o que você vai ser amanhã é o que você está fazendo hoje. Hoje você não estuda nada, amanhã você não é nada. Se hoje você começa a estudar, daqui a um tempo você vai chegar a algum lugar. E aí eu vou dizer uma coisa para você: não existe limite, não podemos colocar objeções nem barreiras. Eu vou finalizar essa live contando uma história. Uma vez uma senhora, essa história é verídica, lá no interior, e ela vivia no sertão. E por causa da escassez, ela acabou largando ali a sua casinha que ela tinha ali no sertão e foi para um grande centro, casa Rio de Janeiro. E aí lá, ela foi trabalhar de faxineira, num salão de cabeleireiro. Trabalhando de faxineira, 6 meses depois, a dona do salão decidiu montar um curso para formar pessoas nessa área.
na área da beleza. Ela chegou para o patrão e falou assim, olha, eu posso fazer esse curso? O patrão esnobou ela e falou assim, ué, como é que você vai fazer esse curso? Eu tenho condições de pagar? E aí a colaboradora, essa senhora que veio do interior, foi trabalhar nesse salão, falou assim, olha, vamos fazer um acordo, eu chego mais cedo, eu limpo tudo. Depois que termino o curso, eu limpo tudo. No meu trabalho do dia vai ser o pagamento do meu curso. E aí a dona do salão aceitou a proposta. E aí ela chegava primeiro que todo mundo, preparava todo o ambiente do salão, fazia o curso. Finalizava o dia, todo mundo ia embora, ela ficava limpando, organizando o trabalho do dia seguinte. Ela fez o curso dela. Quando ela terminou o curso, trabalhando como faxineira, ela chegou para a patroa e disse assim, só me dá uma oportunidade. E ela falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui para cada cabeleireiro uma cadeira. E eu vou fechar com você quando nenhuma delas, quando todas elas estiverem ocupadas e chegar alguém, eu deixo você trabalhando. Então, assim, a resistência, as dificuldades eram enormes, falta de reconhecimento. E aí ela morava na favela. Então, quando ela fazia o curso, ela chegava em casa à noite, o que ela ia fazer? Cortar cabelo. Então, ela cortava de graça. Então, toda noite, na porta da casa dela, tinha uma fila de pessoas que queriam fazer escova, cortar o cabelo, tratado, aí melhorar a imagem, se ajeitar. E ela estava lá, gratuitamente. 6 meses trabalhando dentro da favela, onde ela morava, de graça para as pessoas. Com a finalidade, treinar, se aperfeiçoar. O que aconteceu? Quando ela começou a trabalhar no salão, e ela pegava só aquelas clientes, quando chegava, todo mundo estava ocupado, e ela ia trabalhar ali a beleza daquela pessoa, né? Produzir, cortar, lavar, fazer processo no salão de cabeleireiro. Essas clientes depois queriam ficar com ela. E o que ela fez? Ela começou a ganhar dinheiro. E quando ela começou a ganhar dinheiro, em vez de ela sair da favela e morar em outro lugar, no caso, melhor aqui, não vamos usar nenhuma favela, comunidade, tá bom? Para não passar uma imagem que a gente está vendendo ninguém, de maneira nenhuma. Morava numa comunidade carente. E aí o que aconteceu? Ela estava na comunidade, começou a ganhar dinheiro, em vez de sair da comunidade, continuou lá. Só que ela juntou dinheiro e decidiu fazer um curso em São Paulo. Então ela trabalhava no salão, foi para São Paulo, fez o curso. No curso ela se aprimorou, voltou para trabalhar no salão. Quando ela voltou para trabalhar no salão, ela já não era aquela cabeleireira que só pegava clientes, né, que quando estavam todas ocupadas trabalhando, as outras colaboradoras, ela já era a número 1. Isso é, ela era mais requisitada, mais procurada, que tinha um número de clientes. E ela continuou morando na favela. Estudou, morou na favela, ganhou dinheiro. E depois de ganhar uma quantidade significativa, o que ela fez? Foi fazer um curso em Milão, na Itália. E aí ficou lá, fez o curso. Todo o dinheiro que ela juntou, não saiu da favela, mas foi lá para Milão, fez o curso. E aí voltou novamente para o salão. Quando ela voltou para o salão, ela começou a trabalhar fora do ambiente do salão, porque ela se especializou em cabelo de noivo, maquiagem. E aí o que aconteceu? Ela começou a ser contratada para trabalhar no dia do casamento de filhas de políticos, de juízes. E aí ela chegava lá naquela casa, ela fazia o cabelo da noiva, da mulher noiva, da madrinha, das damas, resumindo. Muitas vezes ela saía de um lugar como esse com 4, 5 mil reais. E a gente ela começou a lutar, ela começou a ter todo final de semana serviço fora do salão, onde ela saía. Deixar de trabalhar no salão e trabalhar por conta própria, simplesmente com uma agenda lotada de clientes que estavam sempre procurando ela para poder ela conseguir prestar serviço a pessoas famosas. Resumindo, teve meses que ela ganhava mais de 100 mil reais. A mesma pessoa que morou no sertão e foi obrigada a sair de lá por causa da escassez. Então, pare para raciocinar. Nossa vida pode ou não pode mudar? Pode. O que a gente precisa é força de vontade, é determinação. O que a gente precisa é entrega, dedicação para que as coisas aconteçam. Então, para finalizar a nossa live, toda sexta-feira eu estou aqui fazendo uma live, sempre aproximadamente 30 minutos para poder passar para você uma visão que vai melhorar a sua vida, mudar a sua realidade. Para a gente finalizar, se você quer mudar a sua história, alguns passos precisam ser dados. Remova as objeções, que acho que eu falei aqui, suas crenças, trate as suas emoções, faça terapia, mas mude a sua história, mude a sua realidade. Remover as objeções, agora que você precisa. Você precisa de ação. Então não adianta você pensar, planejar, idealizar e não fazer. Então, a sua vida muda a partir do momento que você age. Então, vou começar a partir de hoje, mudar a minha realidade. Por onde você começa? Já que você se expandir. Conhecimento. Comece a estudar. Não tem dinheiro, tem uma série de cursos que você vai na internet que são gratuitos, exclusivos do governo. Começa a estudar. Outra terceira coisa, faça alguma coisa que você ame muito.
Trabalhe com aquilo que você ama, que você gosta. O que vai levar você ao sucesso é a excelência. Se você for excelente em alguma coisa, você vai ter sucesso. Pode demorar, mas você vai chegar lá. Sabe por que você diz isso? Imagina, você vai. Na sua rua tem 2 restaurantes. Uma comida boa, outra comida excelente. Qual restaurante que você iria comer? Excelente. Na sua rua tem 2 salões de cabeleireiro. Uma cabeleireira boa, outra excelente. Onde você vai? É excelente. Todo mundo quer o que é excelente. Então, para você ser um destaque, você tem que ser excelente naquilo que você faz. Então, pense em alguma coisa que você abre muito, que você vai ter muito mais chance de ser excelente. Busque conhecimento para você saber. Ah, Marcelo, eu quero ter um negócio. Vai estudar sobre empreendedorismo, vai estudar sobre venda, vai estudar sobre inteligência financeira, vai estudar sobre marketing digital, vendendo nas redes sociais. Você consegue mudar a sua realidade. Eu vi uma história muito interessante. Um casal, o rapaz, a moça, foi lá no YouTube, inclusive eles tinham participado de uma palestra minha. Foi lá no YouTube, pesquisou lá como fazer doces artesanais. Aí ela aprendeu a fazer alguns doces artesanais, depois ela foi lá como vender no Instagram. Aí ela começou a aprender a usar o Instagram, começou a vender os doces no Instagram. E aí, daqui a pouco ela começou a aumentar o número de clientela. Chegou uma época que ela estava fazendo 5, 6 mil reais trabalhando com, dentro da sua casa, sem ter uma loja, só usando o Instagram, estudando no YouTube para poder aprender a fazer doce artesanal, esses bolos do cão, né, pão de chocolate, essas coisas assim. E aí ela conseguiu melhorar a realidade de vida dela. Você pode melhorar a sua, pode mudar a sua história. Você precisa ter, remova as crenças, trate as suas emoções, tenha a mentalidade certa, ação. Mude a sua história. Tenho certeza que você pode, você é capaz, porque você merece. Você tem condições de ter uma vida melhor. Tá bom?